Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de número 8, onde a gente vai aprender aqui a projetar gastos com pessoal. Nessa etapa é onde tem início aí uma das maiores dores de cabeça do responsável pelo orçamento. E a gente vai te mostrar aqui uma forma mais fácil de evitar todas essas complicações, toda essa dor de cabeça aí. Essas complicações vêm justamente porque projetar gastos com pessoal já é complicado, pois depende aí do envolvimento direto com os responsáveis de cada área para passar suas previsões ao longo do ano, né, de quem vai contratar, de quantas pessoas vão precisar aí para colocar seus planos em prática. E também um bate-papo ali com a área de recursos humanos. Além deste envolvimento com as outras áreas e também no envolvimento aqui com o RH, a gente precisa considerar no orçamento de gasto com pessoal uma série de desembolsos, não apenas aqui o salário de cada um dos profissionais. O primeiro desses desembolsos é o mais óbvio, os salários, que são aí a remuneração direta paga ao funcionário pelo trabalho realizado. Estes gastos aqui, eles ainda podem ser classificados como salários fixos ou salários variáveis. Em cima dos salários, nós ainda temos os encargos, que são taxas aí legais obrigatórias que podem ser pagas diretamente ao funcionário, como é o caso das férias, 13º, hora extra, ou ainda valores que não vão aí diretamente para o bolso dos funcionários, mas que compõem benefícios e garantias aí do trabalhador, como é o caso do INSS e do FGTS. Além de salários e encargos, nós temos os benefícios, que são valores adicionais que a empresa oferece aos seus colaboradores, como auxílio transporte, auxílio refeição, plano de saúde, odontológico, previdência privada, entre outros diversos aqui de benefícios que vão variar de negócio para negócio e que geralmente são atrativos aí para atrair bons profissionais para a empresa. Então, que tipo de insights eu vou ter ao projetar aqui gastos com o pessoal da minha empresa? Primeiro, a gente precisa lembrar que contratar e demitir são dois processos caros para a empresa e que impactam aí muito nos resultados. Ao projetar aqui gastos com o pessoal, você conseguirá entender se o plano de contratações está alinhado aí com os demais planos da empresa. E isso já vai evitar aí, por exemplo, contratações ou demissões emergenciais que podem ser ainda mais caro e comprometer ainda mais os nossos resultados e os nossos planos. Além disso, é importante lembrar que se a sua empresa está, por exemplo, com um plano de vendas bem agressivo a partir de julho, é importante você projetar a contratação dos vendedores ao menos aí uns 3 meses antes do plano entrar em vigor, visto que cada profissional tem um tempo aí de ramp-up, né? Ou seja, o tempo que ele precisa para performar a 100% da sua capacidade. Então é importante lembrar que esse profissional não vai entrar e já no primeiro mês se comprometer aí com uma meta agressiva de vendas. A gente usa como exemplo aqui o vendedor, mas isso também se aplica às contratações do produtivo e das demais áreas de apoio também. E onde eu consigo aqui essas informações para projetar os gastos com o pessoal da minha empresa? Então, muitas empresas fazem aí uma dobradinha entre o responsável pelo orçamento e o departamento de RH na hora de projetar pessoal. Então, o departamento de RH fica responsável por repassar aí o número de funcionários projetados por cada área, né, por cada departamento, e a controladoria realiza as projeções econômicas financeiras em cima desses números, considerando ali salários, encargos e benefícios. Caso você não possa contar com o departamento de RH nessa empreitada, essa projeção aí vai exigir que você sente com cada gestor de departamento e entenda os planos, as necessidades e os recursos humanos aí necessários para garantir o cumprimento desses planos. Em última instância, e também como complemento aqui dos itens anteriores, a gente pode novamente consultar a base histórica da empresa, seja no RP ou na contabilidade, para entender como a gente performou nesse tipo de despesas aqui nos anos anteriores. Vamos agora realizar nossa projeção de gastos com o pessoal na prática lá no Twizy. Voltamos então para o ambiente de planejamento aqui da Twizy. E para a gente se preocupar apenas com o entendimento prático aqui da projeção de pessoal, nós vamos utilizar o módulo aqui de gastos com o pessoal do Twizy para nos auxiliar nessa projeção e evitar aqui as dores de cabeça que a gente viu na hora de projetar salários, encargos e benefícios. Aqui no Twizy, para iniciar a projeção de gastos com o pessoal, basta acessar o menu Planejamento e Acompanhamento, o item Gastos com Pessoal. Aqui nós já vemos que a estrutura do meu orçamento
segue respeitando aqui as aberturas de unidade de negócio e de centros de resultados, departamentos aqui que a gente mapeou nas nossas últimas aulas. E agora nós temos uma terceira estrutura para trabalhar, que é justamente a minha estrutura de cargos e funcionários. Então a primeira decisão bem importante que você precisa tomar aqui é se você irá projetar as despesas com o pessoal aí da sua empresa por uma abertura por cargo ou por funcionário. Deixa eu explicar melhor e fazer um exemplo aqui de cada uma dessas aberturas. Primeiro, a abertura de gastos com o pessoal por cargo. Nessa abertura, eu vou trabalhar com a estrutura de cargos da minha empresa, realizando aqui a projeção por headcount, o número de funcionários, e um salário médio, podendo ainda realizar aqui uma abertura de júnior, pleno e sênior, por exemplo, para ter uma maior precisão nessa projeção, já que eu estou trabalhando com os valores médios. Essa abertura ela é muito boa, pois ela traz uma flexibilidade para projetar um aumento ou uma redução do número de funcionários no decorrer do nosso exercício orçamentário. Eu vou fazer um exemplo dessa abertura agora por cargo, cadastrando aqui o cargo de vendedor. Dentro de vendedor, eu ainda vou cadastrar a abertura de júnior, pleno e sênior. E está pronto aqui o nosso exemplo de uma abertura por cargo, onde eu tenho vendedor, júnior, pleno e sênior. Depois da minha orçamentação, eu ainda não vou fazer orçamentação, porque eu tenho um detalhe importante para mostrar antes, mas eu poderia aqui selecionar o vendedor júnior, por exemplo, alocar no centro de resultado do comercial, na loja Avenida Paulista, e realizar aqui a projeção por número de funcionários e por um salário médio desses vendedores. A nossa outra opção de abertura aí para você é realizar uma abertura por funcionário. Com essa abertura, a gente tem mapeado funcionário a funcionário no nosso orçamento, detalhando o salário, os benefícios e os encargos de cada um. Embora a gente tenha um ganho de análise, visto que eu tenho um maior detalhamento dos meus gastos, eu acabo perdendo em velocidade e em complexidade também. Então vai ser muito mais trabalhoso você orçar e realizar a manutenção na estrutura orçamentária dessa forma. Pensa que a cada contratação, a cada demissão durante o exercício orçamentário, você vai precisar alterar a estrutura aqui do seu orçamento. Então se você possui aí poucos funcionários, até umas 20 pessoas, por exemplo, você pode utilizar tranquilamente a abertura aqui por funcionário. Mas lembre-se que a sua empresa ela irá crescer e caso você já possua muitos funcionários, a gente recomenda a abertura por cargo, como a gente fez aqui agora. Pois isso vai dar muito mais velocidade e os ganhos finais ali são muito semelhantes. Realizando um exemplo então de uma abertura por funcionário, eu teria aqui o Pedro Campos. No código eu poderia utilizar o número da matrícula do Pedro Campos ou algum identificador no meu RP ou contabilidade desse funcionário. E a minha orçamentação vai acontecer diretamente no Pedro Campos, alocando ele aqui, por exemplo, no comercial da loja Avenida Paulista. A quantidade daí vai ser sempre 1, para informar de quando até quando eu tenho contratado aqui esse funcionário. E em caso de demissão, por exemplo, eu altero aqui o headcount para 0 dentro desse funcionário. Então, basicamente, nós temos esses dois modelos de abertura aqui para trabalhar, por cargo ou por funcionário aí da sua empresa. Depois que eu realizei o meu mapeamento aqui de cargos e funcionários, eu não realizei aqui a projeção para fazer um exemplo, porque o próximo passo é a gente configurar no Trize os valores padrões de gastos com pessoal. É este recurso que irá nos poupar aqui a dor de cabeça de projetar item a item de encargo e de benefício. E ao término do curso, como a gente já comentou, você vai conseguir exportar todas essas informações e esses desembolsos aqui vão ser projetados sem nenhum esforço adicional aí para o seu processo de planejamento. Então no menu Mais Opções, aqui no canto superior direito, eu tenho aqui a opção Definir valores padrões. Aqui nós vamos mapear todos os encargos e benefícios que fazem parte aí da folha da maioria dos funcionários da sua empresa. Sempre que você projetar um aumento ou redução de funcionários, o Trize irá considerar os valores que a gente cadastrou aqui como padrão
para projetar os encargos e os benefícios automaticamente. O próprio Twizy já traz aqui algumas informações mais comuns de mercado, como os valores de FGTS e INSS. Então eu tenho aqui, por exemplo, 8% projetado de FGTS mês a mês. E também tem o cadastro aqui de alguns benefícios que são mais padrões, mas como isso varia de empresa para empresa, você pode cadastrar aqui novos benefícios ou também excluir os pré-existentes caso não façam sentido aí para sua empresa. Nenhum benefício vem com um valor padrão, justamente porque isso é muito variável aí de acordo com o modelo da sua empresa. Eu vou realizar um exemplo agora, inserindo aqui um valor de vale-refeição. A maioria dos funcionários aqui da Campos Confecções recebem o vale-refeição no valor de R$ 320. Então eu vou projetar aqui, durante todo o ano, o valor de R$ 320 mensal por funcionário. Então lembre-se, esse daqui é como se fosse um template aí de gastos com pessoal que você pode utilizar para facilitar essas projeções. Vou salvar aqui o valor de vale-refeição. Caso você precise aqui criar um novo encargo ou um novo benefício para sua empresa, você também vai ter a opção aqui de optar por um valor informado. Eu posso ter então um encargo ou um benefício que ele é um valor fixo, ou eu posso dizer que esse encargo ou benefício ele é um percentual em cima de outro encargo ou benefício, como por exemplo um percentual em cima de salários e horas extras. Então eu consigo aqui mapear toda a minha estrutura aqui de gastos com o pessoal para realizar essa projeção de forma automática pelo Twizy. Após concluirmos então o mapeamento de valores padrões, basta projetar as suas despesas com o pessoal informando para a unidade de negócio, por exemplo, loja Avenida Paulista, o centro de resultado, o comercial, o cargo ou funcionário, para esse exemplo vou utilizar aqui o vendedor júnior, informando aqui o número de funcionários, o número de vendedores júniores projetado mês a mês. Então nesse exemplo eu tenho um vendedor júnior em janeiro, esse número ele é cumulativo, então por exemplo, a partir de junho eu vou contratar mais um vendedor, então minha projeção segue com 2 funcionários até dezembro. O salário médio desses vendedores júniores é de R$ 1.000, flat também, até o final do ano. Vou salvar. Na aba de total, você tem acesso ao salário multiplicado pelo volume de funcionários e acessando o menu aqui ao lado, você tem uma visão somente dos benefícios, somente dos meus encargos ou ainda detalhando cada uma dessas informações. Como exemplo aqui, nós cadastramos o vale-refeição, eu tenho aqui um valor unitário de 320 para essa projeção, um total então de 640 a partir da contratação do meu segundo vendedor júnior. Se eu quero entender aqui todos os meus desembolsos referente a esse cargo, eu posso facilmente acessar aqui todos os gastos com o pessoal. E eu tenho qual vai ser o desembolso para minha empresa referente aqui a este cargo. Utilizando aqui novamente as análises combinatórias aqui do Twizy, eu posso, por exemplo, entender qual é todo o meu gasto de folha da Lojas Avenida Paulista, selecionando aqui todos os meus centros de custo e também todos os meus cargos e funcionários. Agora você só precisa aí mapear os demais cargos ou os demais funcionários, caso você opte aí por essa segunda opção de abertura, e distribuí-los nos centros de custo e nas unidades de negócio. Concluída aqui a projeção de gastos com o pessoal, vamos entender como está ficando o nosso demonstrativo de resultado do exercício até aqui. Basta então acessar o menu Análises e Relatórios, o item Demonstrativo de Resultados. Nosso relatório já está aqui apenas com a coluna de planejado, mês a mês, e concluída a projeção de despesas operacionais e gastos com o pessoal, nós chegamos aqui a uma linha importantíssima do DRE, que é a linha do EBITDA ou LAGIDA, que é o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Essa linha aqui ela é fundamental para o negócio, pois demonstra o resultado gerado pela operação da empresa, sem a influência de fatores não operacionais, como receitas e despesas financeiras, por exemplo.
Aqui nós medimos a produtividade e a eficiência da empresa de maneira direta e bem objetiva, o que é um ponto aqui essencial para entender se o plano que a gente está traçando aqui está parando em pé. Nós vamos aprofundar essas análises nas próximas aulas, mas agora encerramos aqui a projeção de gastos com o pessoal. Chegamos ao final da nossa 8ª aula, espero que tenham gostado do conteúdo, não deixe de compartilhar aí suas dúvidas com a gente. Um abraço e até a próxima!